Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um novo tipo de gênero textual, um novo texto também, tá? Esse texto ele vai começar com uma poesia que é escrita por essa pessoa, que depois a gente vai conhecer a autobiografia desta pessoa, deste escritor, tá bom? Então vamos conhecer juntos, página 25. O tema geral é Eu conheço a minha história, tá? E a poesia, o título é Rimas para Cima, tá? Diz assim: Eu faço rimas para cima, para baixo ninguém me empurra. Eu só leio obra-prima, não leio obra que emburra. Eu rimo olhando para cima. Eu rimo e acho bonito. Elevo minha autoestima às alturas do infinito. Então, gente, quem escreveu esse poema aqui foi o Dylan Camargo, tá? Eu achei legal essa poesia dele, né? Essa rima para cima, dando uma ideia de alto astral, né? De você estar de bem com a vida, de você procurar otimismo, ver as coisas sempre do lado positivo, né? Foi essa mensagem que eu entendi. Rimas para cima. Agora, vamos conhecer um pouquinho o Dylan Camargo, que é quem escreveu esta poesia, tá? Então, gente, o gênero agora é autobiografia. O que é autobiografia? A palavra auto, né, significa por você mesmo, né? Eu vou me automaquiar, eu mesmo me maquiar, né? Autorretrato, eu vou fazer o meu retrato. E autobiografia é isso, é a pessoa mesmo escrevendo a respeito da sua própria vida, tá? Então, autobiografia do Dylan Camargo. Então, primeiramente, o nome dele, Dylan Deibal de Ornelas Camargo, tá? Desculpe. O nome literário é só Dylan Camargo, para ficar mais, vamos dizer assim, mais fácil da gente lembrar, né? Dylan Camargo. Então aqui, gente, ele vai contar, é claro que é uma autobiografia bem concisa, bem resumidinha, né? Porque imagina que é uma vida de uma pessoa adulta, dá um livro, dá mais de um livro, né? Aqui ele escreve aqui em 6 parágrafos. Então acompanha comigo na página 26. Ele diz assim: Eu nasci em Itaqui e passei a minha infância e juventude em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Nessa convivência, eu aprendi a falar o portunhol. Esse portunhol, você vê que está assim grifadinho, amarelinho, e lá embaixo tem a explicação o que é. É uma mistura, né, do português com o espanhol. Quando a gente não sabe muito bem falar o espanhol, a gente diz que a gente fala o portunhol, que é quando a gente fala um pouco, umas palavrinhas em espanhol e a maioria em português, tá? Foi o que aconteceu com ele, que ele vivia nessa cidade que era fronteira com a Argentina, né? Os argentinos falam espanhol, então ele falava esse portunhol. Eu fui sempre um assíduo frequentador da biblioteca do Colégio Santana, onde eu cursei o antigo ginásio e da biblioteca pública. Ginásio, gente, é como se fosse o nosso correspondente ao ensino fundamental 2, tá? De 6º ao 9º ano. Isso era o ginásio. Dos 14 aos 18 anos, né, quando ele já estava aqui no ensino médio, né, junto com colegas e amigos, nós fundamos o Grupo Gente Nova. Criamos e apresentamos um programa de músicas, comentários na Rádio São Miguel e editamos um jornal impresso dirigidos ao público jovem, com artigos e notícias. Esta foi uma fase importante da minha formação e que influenciaria a minha futura decisão de me tornar um escritor. Eu sempre gostei de ler e isso foi um passo para depois me dedicar também a escrever, o que faço ainda hoje como um dos maiores prazeres do meu dia a dia. Eu aprendi desde cedo com meu professor de português e literatura, o irmão Gabriel, o clássico ditado latino que diz: nenhum dia sem ler, nenhum dia sem escrever. Que interessante, né? A gente deveria seguir esse ditado latino aqui, ó. Nenhum dia sem ler, nenhum dia sem escrever, tá? Terceiro parágrafo. Eu cursei a universidade em Santa Maria. Nesse período, também me reuni com um grupo de colegas e publicamos vários jornaizinhos alternativos, alguns mimeografados. Mimeografado, gente, mimeógrafo. Procura lá no Google para você ver a imagem. É vamos dizer assim, um objeto antes da impressora.
tá? Antes de se ter a impressora, tinha o mimeógrafo, que era um local onde você fazia cópias meio que manualmente. Você colocava ali um estêncil, né, onde tinha ali um carbono, e você rodava para sair as cópias. Procura lá no Google para vocês verem certinho a imagem, tá bom? Outros artesanais de um único exemplar. Ele disse, se naquela época já tivéssemos o computador, o que faríamos? Desses de vez em quandários, o que teve vida mais longa foi o piripiri, né, que era um tipo de um jornalzinho que ele fazia com os amigos dele durante a época que ele frequentou a faculdade. Frequentei quase que diariamente a biblioteca pública e lia principalmente poesia por metro distante, ou seja, ele lia muitos livros que estavam nas estantes, né? Foi quando eu descobri a poesia de Cecília Meirelles e o seu Mar Absoluto. Foi um acontecimento que transformou a minha vida. Eu fui ator de teatro universitário, participei de festivais de músicas como letrista, o que faço até hoje, tendo dezenas de músicas gravadas por vários intérpretes. Integrei grupos de jovens da Diocese de Santa Maria e militei no movimento estudantil. Eu concluí o curso de Direito na UFSM, né, que deve ser a Universidade Federal de Santa Maria, e o mestrado em Ciência Política na UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Atualmente, eu vivo entre Igrejinha e Porto Alegre, tendo ao meu lado a minha inseparável Magda, que certamente é a esposa dele. Tenho 3 filhas e um enteado, a Graziela, a Letícia, a Tamara e o Eduardo. Tenho também uma neta que se chama Anabel. Ler e escrever para mim é como uma segunda natureza, aquela que me revigora e me conforta e me dignifica. Então, gente, esse é o pequeno relato da vida do Dylan Camargo, né? Ele contando aqui onde ele nasceu, onde ele estudou, o que ele fazia quando ele era menor, quando ele era jovem, quando ele é adulto, né? Contando um pouco a respeito da família dele, da esposa, das filhas, da neta, né? E contando dessa alegria, desse prazer que ele tem na leitura e na escrita, né? Então agora nós vamos fazer a página 27 por dentro do texto, onde a gente vai destacar algumas outras questões a respeito deste texto que a gente acabou de ler, da autobiografia, tá bom? Então acompanhe aqui comigo. Olha, na questão número 1, está dizendo assim, agora que você já leu a autobiografia e conhece um pouco do autor, identifique informações no poema que comprovam que foi escrito por Dylan Camargo. Então o poema é o Rimas para Cima. Eu entendi assim, gente, que a poesia, ela demonstra atitude positiva. E na trajetória da vida do Dylan, a gente vê isso também. Esse positivismo, ele procurava fazer tudo da melhor forma possível, né? Então eu acho que isso combina muito com o Rimas para Cima, tá bom? A questão número 2 diz assim, olha, a questão número 2, tá? O que demonstra, a partir dos textos que a gente leu, a autobiografia e a poesia, né? Que características nós podemos atribuir ao autor, ao escritor? Eu diria que ele é uma pessoa, ele é muito criativo, ele é persistente, ele é estudioso, esforçado, inteligente, né? Tudo isso demonstra, para mim, tem tudo a ver com a Rimas para Cima e com a trajetória de vida dele, ok? Então, a questão número 3 também está perguntando ali, ó, na sua autobiografia, o que Dylan Camargo quis destacar? O que ele quis ressaltar? Será que foi a infância em família? Ele falou só sobre a infância dele? Não, né? A experiência escolar e universitária, ele falou também, mas não foi isso o foco dele. O principal, o que mais ele quis destacar para a gente foi a letra B, a trajetória dele como leitor e como escritor, tá bom? A questão número 4, qual é a finalidade de uma autobiografia? Né? Para que será que serve uma biografia, uma autobiografia? Para compartilhar a própria história de vida, para você contar para as pessoas como foi, como é a sua vida, como foi, o que aconteceu, onde você nasceu, né? Então é isso, compartilhar a sua vida, essa é a função, tá bom? E a questão número 5, gente, quando ele coloca ali, olha,
na estrofe do poema, eu rimo olhando para cima, eu rimo e acho bonito, elevo minha autoestima às alturas do infinito, significa que é o sentido figurado, não significa que realmente ele fica olhando para cima o tempo todo que ele está fazendo a rima, né? É um sentido figurado. Ele escolheu essas palavras porque elas expressam o quê? Otimismo. Olhar para cima significa olhar para frente, não ficar se apegando com coisinhas, não ficar se lamentando com a vida, ou seja, estar sempre esperando algo melhor, né? Então é isso que significa. Olha, a letra B, ele escolheu essas palavras para rimar e expressar otimismo, bom ânimo, tá bom? E o que significa elevar a autoestima é uma resposta pessoal. Tá? O que é elevar? O que eleva a tua autoestima? Eu coloquei aqui que é ter atitude positiva diante das situações da vida. Né? Mesmo diante de uma situação difícil, a gente ter uma atitude positiva eleva a nossa autoestima. Tá bom? Então, gente, agora eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês releiam o texto que eu li com vocês, mas agora eu quero que vocês leiam sozinhos. Eu quero que vocês enumerem, tá? Os parágrafos ali são 6. Eu quero que vocês leiam e já vão pensando o seguinte: qual que é a essência de cada parágrafo desse que tem aqui na autobiografia do Dylan Camargo? Que a gente já vai conversar sobre isso, tá bom? Então vejam, dá um pause na aula, que a gente já vai fazer a página 28 juntos, ok? E daí, gente, conseguiram ver certinho os parágrafos, ler e conseguiram ter uma ideia certinho o que fala cada parágrafo? Então vamos ver aqui junto comigo. Olha, nós temos 6 parágrafos, né? Esse é o símbolo do parágrafo, né? Vocês sabem, são 2 S entrelaçados, que significa segue a sequência. Então vamos lá. No primeiro parágrafo a gente vê ali a origem e o nascimento, ou seja, da onde que ele veio, a cidade que ele nasceu, né? O Dylan, que é o autor que a gente está vendo aqui. No segundo, a gente tem a respeito do segundo parágrafo, a respeito da juventude, os primeiros trabalhos dele, né? No terceiro parágrafo, a gente tem a formação universitária dele, né? O que ele fez, o que ele estudou quando ele foi para a faculdade, o gosto dele pela leitura, né? Que ele lia um monte de livros lá e tudo mais. No quarto parágrafo, a gente já tem sobre a atuação acadêmica, onde ele foi trabalhar, né? E profissional. No quinto parágrafo, a gente tem onde ele vive atualmente, né? Lá entre Igrejinha e Porto Alegre, né? Que a gente vê ali. E fala também sobre a família, ele fala sobre a esposa, sobre os filhos, né? Sobre a neta. E no sexto parágrafo, a gente tem um parágrafo bem curtinho, que é a opinião dele sobre o que é ler e escrever, que é uma coisa tão boa, tão especial na vida dele, tá bom? Daí, gente, a questão 8 é uma questão de sinônimos. A gente vai reescrever esta frase aqui, ó. Ler e escrever para mim é como uma segunda natureza, aquela que me revigora, me conforta e me dignifica. Tá? Então vamos escrever de outra forma, mas sem mudar a essência. Então a gente chama isso de sinônimos. Então eu coloquei aqui, ó, ler e escrever, em vez de colocar para mim, eu coloquei na minha opinião, tá? Ler e escrever, na minha opinião, é como uma segunda natureza, aquela que me renova, né? Em vez de revigora, a gente coloca renova. Me alegra. Conforta e alegrar é a mesma coisa, né? São sinônimos. E me valoriza, né? Que é a mesma coisa que dignifica, ok? Na letra C está perguntando assim, gente, quais versos, do poema Rimas para Cima, combinam com essa ideia? Essa ideia de valorização, de confortar, de dignificar. Eu coloquei aqui, que essa parte aqui, ó, eu faço rimas para cima, eu só leio obra-prima. Então, as duas dão essa ideia de enlevo, de coisa boa, né? De dignificar, de que ler é uma coisa muito positiva, né? Então, podem colocar esses 2 versos. Eu faço rimas para cima e eu só leio obra-prima, ok? Na questão número 9, também é uma questão
pessoal, tá bom? É a sua opinião. Eu coloquei aqui a minha opinião para você ter uma ideia, mas eu quero que você coloque a tua opinião, que você se expresse no exercício número 9, tá, gente? Então, olha, qual que é a função social da leitura e da escrita? Então, o que eu coloquei aqui da leitura, eu acho que a função social da leitura é me conectar com outras culturas, com outras pessoas. Como eu vou conhecer a respeito lá de um local se eu não vou lá? Eu posso ler. Através da leitura, eu conheço as pessoas, eu conheço o modo de vida, eu conheço sobre a cultura, sobre a alimentação, sobre o estilo daquelas pessoas, né? Então, eu me conecto com outras culturas e pessoas. E a função social da escrita, para mim, é expressar o meu ponto de vista, a minha opinião. Né? Hoje a gente tem muitos meios de expressar a opinião, né, através da nossa escrita. É dizer o que eu acho, dizer o que eu penso do mundo, dizer a minha opinião, né? A importância para a minha vida. Qual que é a importância para a minha vida da leitura? Para mim, é ter mais conhecimento, é ampliar a minha cultura. Como eu disse para vocês, eu posso conhecer sobre muitas coisas através da leitura. Eu posso me entreter também, eu posso ter momentos alegres, momentos divertidos com as leituras que eu faço. Não é? E a função social, né? A importância da leitura, da escrita para a minha vida, eu acho que é expressar as ideias também, usar como para se comunicar, né? A gente se comunica utilizando também a escrita. E para vocês pensarem, nós temos aqui, ó, os livros podem elevar a nossa autoestima e como? Né? Como que eu posso elevar a minha autoestima através da leitura? Ok, gente? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Eu quero que vocês releiam o texto, por favor. Vocês façam as atividades, então, da 27 e da 28 e nos vemos na próxima aula. Beijo!